Olá, alunos do sexto ano, como vão vocês? Espero que tudo bem. Estou passando aqui para comentar um pouco a matéria da semana 4 do PET 4 de Geografia. Só para a gente situar, o PET 4 ele traz como unidades temáticas conexões de escala, objetos de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais, e a semana 1 como conteúdo meridianos e paralelos, longitude e latitude e coordenadas geográficas. Na semana 1, localização no espaço geográfico, vocês viram sobre os paralelos, a linha do Equador, que é o principal paralelo, e sobre os meridianos. E viram sobre o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano. Viram sobre os hemisférios norte e hemisfério sul. Viram sobre latitude e longitude e viram também sobre as coordenadas geográficas. Na semana 2, o conteúdo foi movimento da Terra, são os movimentos de rotação, translação e suas consequências, solstícios e equinócios. Tema, os movimentos da Terra, rotação e translação. Vocês viram sobre essa movimentação da Terra, o movimento de rotação. Vocês viram sobre as estações do ano e sobre solstício e equinócio. Sobre solstício e equinócio, eu postei no dia 22 de setembro sobre solstício e equinócio, porque foi o dia do solstício de primavera, o início da primavera aqui no hemisfério sul. Semana 3. Na semana 3 falou sobre os fusos horários. O conceito foi fusos horários, explicou o que são fusos horários, explicou como verificar o horário na superfície da Terra e explicou o porquê da diferenciação desses horários sobre a superfície da Terra. Falou sobre os fusos horários do Brasil, quantos fusos horários tem atualmente o território brasileiro, primeiro fuso, segundo, terceiro, quarto fuso, e falou como verificar, como descobrir qual é o horário em qualquer lugar na superfície da Terra. Na semana 4, o conteúdo relacionado é zona climática, a distribuição das formações vegetais a partir da variação do clima, os diferentes tipos de solo e sua relação com o clima, a geomorfologia das paisagens em diferentes tipos de clima. Então vamos lá, o tema, a influência das zonas climáticas na Terra, na formação dos biomas. Caro estudante, você estudará sobre as zonas térmicas ou zonas climáticas, a mesma coisa, da Terra, e os principais biomas brasileiros, além de conhecer os impactos da ação humana nesses biomas. Aqui na seção Fique por dentro dos conceitos, veio explicando o conceito de zonas térmicas, o que é zonas térmicas. Vamos para uma imagem aqui, que a gente vai ver o planisfério, o globo aberto. Vai ser mais fácil a gente identificar as 3 grandes zonas térmicas. Aqui no centro do globo a gente tem a linha do Equador, a norte da linha do Equador o trópico de Câncer, a sul da linha do Equador o trópico de Capricórnio. Essa área alaranjada aqui toda, aqui pela legenda dá para identificar o nome dela, essa área é chamada Zona Climática Intertropical. A zona intertropical, então, ela vai do trópico de Câncer ao trópico de Capricórnio, passando pela linha do Equador. É região central do globo, é onde acontece uma maior incidência dos raios solares, é onde os raios solares chegam em ângulo reto, por isso chega mais calor a essa parte aqui da Terra. E a partir do trópico de Câncer até o círculo polar ártico
e a partir do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, nessas áreas aqui, delimitada por esses paralelos, a gente tem então as mesmas características de clima, porque está mais ou menos a mesma distância da linha do Equador, tanto para norte quanto para sul. Então, essa área e essa área aqui, que estão da mesma cor, é chamada então de zona temperada. Temperada por quê? Essa região, essa área, ela não está tão quente quanto o centro da Terra e não está tão frio quanto os extremos. Por isso a gente chama ela de zona temperada. Bom, a partir da zona temperada, ou das zonas temperadas, que são duas áreas, uma a norte e outra a sul, a gente tem as zonas polares, que estão no extremo norte e no extremo sul. A zona polar, ela é delimitada pelo Círculo Polar Ártico até o extremo norte e pelo Círculo Polar Antártico até o extremo sul do planeta. Essas áreas, por estarem nos extremos do planeta, elas recebem uma menor quantidade de raios solares. Os raios solares aqui, como ele cinge reto aqui no centro da Terra, aqui nas extremidades ele vai chegar mais tortinho, então fica uma menor quantidade de calor. A partir da linha do Equador, quanto mais a norte, menor quantidade de energia solar chega. A partir da linha do Equador, em direção a sul, quanto mais distancia da linha do Equador, menor quantidade de energia solar chega. Então, por isso a gente tem as três áreas, três zonas por temperatura. Entre os trópicos, chamada de intertropical, porque está entre os trópicos de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a gente chama de intertropical, entre os trópicos. Ou tropical, também por estar entre os trópicos. Ou também equatorial, por estar próxima à linha do Equador. Essa área, essa região perto da linha do Equador. Então, ela pode ser chamada de três formas: intertropical, tropical ou equatorial. Bom, essa área que vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico e a que vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, a gente chama de zona temperada, porque a temperatura está mais amena. E as extremidades, então, a norte e a sul, zona polar. Os biomas brasileiros. A presença dos biomas, ela está muito ligada à questão da temperatura. Tem outros fatores que influenciam muito na questão da vegetação. O relevo, o tipo de relevo vai influenciar no tipo de vegetação. A precipitação, ou seja, a quantidade de água que drena determinada área, determinada região, quantidade de chuva. Vai influenciar muito na questão do bioma, no tipo de vegetação também, o clima. Aqui no caso do território brasileiro, nós temos algumas formações principais de vegetação. Aí, vamos voltar nessa imagem aqui, vamos tentar identificar o Brasil aqui para ver em qual zona climática o Brasil está, qual o tipo de clima principal que interfere na vegetação brasileira ou nos biomas brasileiros. Vamos identificar aqui o território brasileiro, aqui ó, aqui está o Brasil. Quase que a totalidade do território brasileiro está dentro da zona tropical, ou equatorial, ou intertropical. Apenas uma pequena parte aqui, ó, o sul do Brasil, ele se encontra dentro da zona temperada. Portanto, a maior parte do Brasil é influenciado pelo clima tropical. Vamos voltar aqui? Então, os climas brasileiros são climas que estão dentro da zona tropical, zona quente. E a gente tem
aqui a vegetação da Amazônia. A vegetação da Amazônia, ela tem uma diferença das demais, da maioria dos casos do Brasil, que é a presença de água. A grande quantidade de água existente nessa região influencia na vegetação. As florestas aqui geralmente são florestas bem desenvolvidas, são florestas adiantadas com uma grande diversidade de vegetal. A gente tem árvores de grande, médio e grande porte, árvores bem adiantadas pela questão da umidade. Esse rosinha aqui, ó, a parte rosa, é o cerrado. O cerrado, ele pega toda essa região aqui, ó, ele abrange toda essa região. Aqui faltou um pouco de tinta aqui, mas essa região toda aqui é região de cerrado, no centro do território brasileiro. É onde está aqui nosso estado, Minas Gerais, onde está a nossa região aqui de Minas Gerais, a região noroeste de Minas. A caatinga nordestina brasileira, tem todas as suas características diferenciadas, né? Semiárido, a vegetação típica que adaptou a pouca quantidade de água ou a uma variação muito grande do regime de chuvas. A gente tem a Mata Atlântica. A Mata Atlântica hoje ela é bastante devastada. Tem pouco dela aqui, uma faixa bem estreita já de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é essa vegetação próxima ao Oceano Atlântico. É uma vegetação desenvolvida também pela presença de água. Ela é quase tão rica e desenvolvida quanto a vegetação aqui da Amazônia. E a gente tem do Pantanal. O Pantanal também é um ecossistema com presença, em boa parte, presença de água também. Vegetação de formação florestal bem desenvolvida. E a gente tem aqui também a vegetação do Pampa. Há uma diferença entre a formação vegetal e floresta. As florestas são árvores de grande porte, bem desenvolvida. Formação vegetal pode ser esse tipo aqui que acontece no sul do Brasil. Os pampas, que são gramíneas elevadas, gramíneas altas, pastagem natural, muito típica aqui do sul do Brasil. A gente tem em outras classificações mais dividido, mas eu quero chamar a atenção para encerrar aqui da região do Cerrado, né? Não estamos explicando tudo sobre eles, mas pelo menos o Cerrado eu gostaria que a gente entendesse que é o nosso bioma, que é um bioma que tem sido explorado recentemente para a agricultura. Os solos deles são ácidos, não são solos muito ricos em nutrientes, mas existe toda uma tecnologia para aproveitamento hoje desse solo, para utilização desse solo, e é onde mais tem solos agricultáveis ainda no território brasileiro, que são esses solos de cerrado. É uma diversidade muito grande de frutos, é uma diversidade muito rica que tem o potencial de aproveitamento aqui no Cerrado. Bom, vamos ficando por aqui, para não estender muito. Qualquer dúvida, chame aí no grupo ou no privado, a gente vai conversando mais sobre esses assuntos aí. Zé, que explique, cada um, aí de um por um a gente explica no grupo de vocês aí. Um grande abraço.